E hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre um assunto em que diversas pessoas tocam, diversas pessoas fogem, diversas pessoas procuram não falar e não dizer, e que com certeza todos nós, desde o mais jovem até o mais experiente aqui nessa noite, já passou por essa situação. Quem aqui nunca se sentiu culpado por nada? Todos nós. Todos nós passamos por algum momento um sentimento de culpa. Quando é criança, faz alguma coisa errada, sabe que fez, e aí vem chegando o horário do pai ou da mãe chegar, e o sentimento de culpa vai aumentando muito mais, principalmente quando o pai ou a mãe fala assim, teu pai está para chegar. Eu lembro quando era essa frase, queridos, meu Senhor Jesus, parecia que era o Apocalipse, estava prestes a vir. Seu pai vai chegar e eu vou dizer a ele o que você fez. E aquele sentimento de culpa tomava, né? Mas só que nós vamos crescendo e nós saímos da fase da infância e vamos entrando para uma fase adulta, e esse sentimento de culpa, ele muda. Ele não é mais algo porque você fez na sua inocência de criança ou um ato de criança. Ele toma proporções maiores, ele toma situações maiores, e muitas vezes esse sentimento de culpa acaba afetando as nossas vidas, acaba afetando o nosso comportamento. O sentimento de culpa muitas vezes faz com que eu e você não vamos para frente, não possamos dar o passo para frente, porque nós ficamos com medo daquilo que nós fizemos. O sentimento de culpa toma os nossos corações. Muitas vezes nós não pedimos perdão a alguém, porque o sentimento de culpa é tão grande que faz com que a gente pense antes de pedir o perdão, antes de falar com Deus, achar que a pessoa nunca vai poder ouvir o que nós temos a dizer a ela. E é isso que tem afligido muitas pessoas dentro da casa do Senhor, tem afligido muitas pessoas fora da casa do Senhor. Um sentimento de culpa que tem abatido as famílias. Pais que não falam mais com seus filhos, porque tem um sentimento de culpa pela criação, ou por alguma coisa que tenha feito, e esse sentimento de culpa cria uma barreira, aonde os pais e esses filhos não possuem contato para falar e para se abraçar e para dizer que amam. Muitos pais e muitos filhos estão dentro de casa como estranhos, passam de frente um para o outro, mas a barreira da culpa impede que eles se abracem e digam, eu te amo. Muitas vezes a culpa faz com que a gente fique com medo, se feche e fique trancado com medo do que possa vir a acontecer. Tem um famoso conselheiro suíço que diz uma frase que eu achei interessantíssima: não há sofrimento pior e mais prejudicial do que o sentimento de culpa. Não existe nada pior do que você se sentir culpado, do que você estar com uma culpa e você viver com essa culpa dentro de você. Para algumas pessoas, meus irmãos, a maior dificuldade é o presente, para as outras é o medo do futuro, e isso é ansiedade, mas para as outras, elas acham que o pior inimigo da vida delas é o passado. Muitas pessoas têm medo do que elas já cometeram, e medo e a culpa daquilo que as pessoas vão pensar ao respeito delas. E é engraçado que, conversando com pessoas não cristãs, muitas vezes você vê esta frase, que você com certeza também já ouviu. A pessoa bebia, a pessoa fumava, a pessoa farreava, a pessoa saía na noite, fazia isso, fazia aquilo, e aí agora ela dá uma de santo, e agora ela está dentro da igreja dizendo que ele é santo. Com certeza você já ouviu essa frase. E com certeza eu já ouvi, a paz, querida, e com certeza eu já ouvi essa frase para mim, dizendo para mim, que um dia fez isso, fez aquilo, aprontou isso, aprontou aquilo, e que hoje está na igreja. Mas sabe qual é o que essas pessoas não entendem? É porque nós estamos aqui louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor,
porque o sentimento de culpa que um dia nós sentimos não existe mais, nós não sentimos mais, porque o sangue de Jesus nos purificou e nos purifica de todo pecado, e por isso nós somos justificados pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia! E esse sentimento de culpa, ele vem como um avalanche sobre a vida das pessoas. Meu irmão, enquanto a ansiedade é o medo do futuro, daquilo que está por vir, o sentimento de culpa é o medo do passado. É possível que tenhamos tido problema com alguém e agora estamos andando em sua direção, ou temos que andar em frente à sua casa, e isso causa um mal-estar terrível. Quem é que nunca experimentou isso? Você já passou por alguma situação de você fazer alguma coisa para alguém, você está brigado com alguém, você anda na rua e encontra a pessoa? Como é que você fica? Fala para mim. Você fica naquela situação, vou para lá, vou para cá, me escondo. Aí você olha, não tem lugar para você se esconder. Você passa na frente da casa da pessoa. E é esse muitas vezes o sentimento que nós temos. Um sentimento de culpa que acaba atrapalhando as nossas vidas de servir a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 32. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quis fazer essa introdução para que nós pudéssemos entrar nesta história, na história de um homem chamado Jacó, que significa usurpador, que significa enganador, que significa aquele que agarra no calcanhar. Esse é o significado do nome de Jacó. Diz assim o capítulo 32 de Gênesis: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: tenho teu servo Jacó, manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê para a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Queridos, aqui nós temos a história de Jacó. Nós falamos aqui sobre a culpa, e nós conhecemos a história de Jacó. Jacó é aquele que enganou o seu irmão, enganou o seu pai, para poder obter a bênção da família. Ele enganou o seu irmão, ele fez com que seu irmão vendesse a sua primogenitura, ou seja, vendesse o seu privilégio, os seus direitos, em uma maior parte nas heranças da sua casa, da sua família, e em ser o porta-voz da sua família, enquanto seus pais falecessem ou estivessem bem velhos, sem condições de compreensão e entendimento. Jacó é esse homem que faz essa situação, e nós conhecemos essa palavra, em que nesse momento em que Jacó engana, o seu irmão se revolta contra ele, e o ameaça de morte. Tanto é que a mãe dos dois, a mãe de Jacó e de Esaú, fala para Jacó: olha filho, vai, vaza daqui, corre daqui, anda daqui, vai para a terra do meu irmão, vai para a terra dos meus pais, lá você vai encontrar refúgio, lá você vai encontrar refrigério para a sua vida. Diz a palavra de Deus que Jacó foi, nós conhecemos que Jacó trabalhou lá por cerca de 21 anos, ele trabalhou, e aí quando ele retorna, ele volta. Diz a palavra que ele está na beira de um rio, chamado Ribeiro de Jaboque, e estava ali morrendo de medo,
do que o seu irmão estava preparando sobre a sua vida. E ele ficou morrendo de medo, porque ele estava se sentindo culpado por tudo aquilo que ele fez contra o seu irmão. O sentimento de culpa de Jacó não passou com o tempo. O sentimento de culpa de Jacó não passou com uma conversa, mas o sentimento de culpa em Jacó durou todo o tempo até o seu retorno aonde ele estava nesse ribeiro de Jaboque. Foi esse medo do passado que perturbou a vida do Jacó. Esse medo do passado que perturbou a vida de Jacó e que muitas vezes tem perturbado as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos fazer algo para o Senhor, muitas vezes nós queremos louvar, nós queremos dizer que Jesus é bom, mas esse sentimento de medo por alguma culpa, por alguma coisa que nós falamos, que nós dissemos, que nós pensamos, que nós agimos, faz com que nós tenhamos este medo, igual o medo que Jacó estava nesse momento. Jacó, ele havia mentido e enganado. No passado ele havia enganado Esaú, e agora, meu irmão, ele tinha que estar frente a frente com o seu irmão. Esse perigo de encontrar o seu irmão e o medo do passado o assombrava. Ele havia perdido o sono e a paz dentro da sua alma. Deixa eu falar uma coisa: a culpa muitas das vezes nos tira o sono, a culpa muitas das vezes nos tira a tranquilidade, a culpa muitas vezes tira as nossas vidas do centro. Nós ficamos perturbados, nós ficamos sem saber para onde vamos. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus está aqui nessa noite, e é Ele que tira toda a perturbação, é Ele que tira toda a culpa, é Ele que coloca ao invés da culpa a certeza de que Ele está com você nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O sentimento de culpa, meu irmão, é uma emoção triste que produz desconforto e ansiedade. E aí você pode me perguntar: tá bom, pastor, eu sei o que é culpa, mas o que é que eu faço diante dessa situação? Algumas pessoas acham fácil negar que haja esse comportamento, fazem de conta que nada existe. Outras pessoas tentam esconder o problema, dizendo que outras pessoas vivem ainda pior. Você já falou com uma pessoa que se sente culpada? E aí você vai falar com ela, muitas vezes ela fala assim: ah, eu sei, eu fiz isso, mas fulano fez muito pior. Eu tenho que me consolar com o que o fulano fez, tentando aplacar o sentimento de culpa que está no seu coração. Outros fazem como Jacó, fogem para outro lado, para outra região, para outra igreja, para outro ministério, fogem de outro relacionamento, tentam fugir dos seus compromissos por sentimentos de culpa. Mas deixa eu falar uma coisa para você: se nós temos esse sentimento de culpa, e se nós não tratarmos esse sentimento de culpa, aonde quer que nós possamos ir, esse sentimento nos acompanhará. Mas se nós deixarmos esse sentimento aos pés da cruz, não é assim que foi louvado aqui: vou deixar na cruz. Se você deixar esse sentimento aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu tenho esse sentimento, mas agora é teu, segura aí, Senhor, e me dá um sentimento de paz. O Senhor, Ele dá um sentimento de paz, Ele arranca a culpa e lhe traz a paz em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Outro exemplo é de Adão e Eva. Eles fugiram e se esconderam-se das árvores do jardim. Moisés, quando ali houve aquele homicídio e que Moisés ficou com medo da sua vida, se sentiu culpado por aquilo que havia cometido, fugiu para o deserto. Jacó, ele fugiu para a terra do seu tio Labão. Mas o que eu quero aqui, em nome de Jesus, que nós possamos entender sobre a culpa, é que nós precisamos ter coragem para reconhecer as nossas limitações. Nós não somos super-homens,
Nós não somos super mulheres. Nós, Mulher Maravilha, não é verdade? Agora está aí a Liga da Justiça. Nós não somos a Liga da Justiça. Nós não somos super-heróis. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Mas nós temos que reconhecer as nossas limitações. Temos que reconhecer as nossas fraquezas. Temos que reconhecer que sem a presença de Deus, nada somos. E que se nada somos sem a presença dEle, precisamos estar juntos da presença de Deus todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Quantas vezes, meus irmãos, nós ficamos sofrendo por causa de um sentimento de culpa, e nós lutamos dias, meses e até anos para nos libertar do problema e não conseguimos. Uma vez eu tratei de um pai que ele abandonou o filho e a família, e depois de alguns anos ele volta para sua casa. Estava tudo bem aparentemente, mas para aquele pai existia um sentimento de culpa terrível. Porque eu abandonei o meu filho e a minha esposa. Por que eu fiz isso? Muitas pessoas não se permitem olhar para a cruz e ver que Jesus já levou os nossos problemas e os nossos pecados. Se Ele deu a oportunidade de você voltar a ter o convívio com a sua casa, com a sua família, meu irmão, ore para que Deus prevaleça e permaneça a sua família blindada pelo Espírito Santo de Deus. Não se preocupe com o que passou. O que passou já ficou na cruz. Nós devemos olhar para o nosso alvo, que é Cristo, olhar para a nossa família e dizer: eu amo a minha casa, eu amo a minha família, não importa o que passou, o que importa para mim é o que vai acontecer, e o que está acontecendo é o poder da glória de Deus invadindo a minha casa, a minha família, e tirando toda a culpa, toda a dor, em nome de Jesus. Oh, Senhor é Deus. Aleluia. Muitas vezes, por esta culpa, nós tentamos fugir da realidade. Nós ficamos muitas vezes em casa e dizendo a nós mesmos que nós não precisamos estar todos os dias na igreja, ou mudamos de igreja. Para resolver os nossos problemas de sentimento de culpa, precisamos ter coragem para reconhecer as nossas limitações. Não podemos resolver sozinhos. Todas as vezes que eu vou ministrar para casais, eu sempre coloco um ponto sobre limites. Quem reconhece, tem uma frase do pastor Josué Gonçalves que diz assim: quem reconhece uma fraqueza, não fala, e não diz, e não comete um pecado. Nós precisamos reconhecer qual é a fraqueza. Todos nós temos um sentimento, todos nós temos uma fraqueza. Nós precisamos orar, falar, ser sinceros com Deus. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, e eu me coloco junto com você nisso? É que muitas vezes nós queremos orar uma oração polida, uma oração bonita, uma oração sem erros gramaticais, sem erros na oração. Nós queremos orar e falar com Deus sem erros de português. Nós queremos falar tudo bonitinho, tudo certinho, tudo direitinho para Deus. Mas que muitas vezes Deus quer que você, muitas vezes não fale nada. Você apenas ajoelhe nos seus pés e comece a chorar. E dizer: Senhor, eu não aguento mais esse sentimento que eu estou sentindo, mas pelo teu poder pelo poder que há em ti, Senhor, eu creio que tu és o Deus que cura, que liberta e que transforma, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Quando ele falou aqui, o pastor, ele fala das orações, porque eu sempre falo, queridos, as minhas orações são assim: Senhor, senta aqui comigo, fala comigo. Às vezes estou dirigindo e acontece alguma coisa, eu levanto, aí o irmão vai falar: misericórdia, que blasfêmia. Não é blasfêmia. Eu estou lá: Senhor, peraí, o que está acontecendo, Pai? Eu não estou entendendo. Hello? Fala para mim, Senhor. Eu não estou entendendo. Muitas vezes ele não responde, porque ele quer que nós sejamos provados. Mas quando ele me responde, eu sei muitas vezes o que eu estou passando. E mesmo ele não respondendo, esse silêncio de Deus muitas vezes me mostra que eu preciso estar mais próximo e junto dele.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos da ajuda de Deus, pois só Ele conhece nossa estrutura e pode nos ajudar. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Para que tanta luta sem nada conseguir, quando podemos contar com Deus Todo-Poderoso para nos ajudar? Para que lutar sozinho? Lutar sem Deus, você pode estar com 1 milhão de pessoas em sua volta, mas lutar sem a presença de Deus é como estar lutando sozinho e sem armas. Lembra-se de Gideão? Com 300 pessoas, 300 guerreiros, derrotou um exército de amalequitas de aproximadamente 150 a 200 mil pessoas, com 300 homens. Diz a palavra que o exército era como gafanhotos, um enxame de gafanhotos. Era muita gente. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa, nós precisamos decidir não sair do lugar da bênção sem a bênção. O sentimento de culpa é um problema sério. Se você contaminou o dia com uma palavra, um ato indelicado, exponha diante de Deus e busque o perdão de Deus. Se alguém foi indelicado com você, não fique sofrendo. Exponha diante de Deus. Tem gente que fala alguma coisa, fala, ai Senhor, eu falei uma coisa, ai meu Deus, que peso no meu coração. E não fala para Deus. O Senhor fala comigo, filho. Fulano fez alguma coisa comigo. Ai meu Deus. E agora? Fala com Deus. Fala com o Senhor. Sabe qual é o nosso melhor amigo? Deus. Sabe qual é o seu melhor amigo? Jesus. Sabe qual é o amigo que nunca vai deixar você de lado? Jesus. Porque Ele te ama. Ele te ama mesmo antes de você nascer. Ele já tinha morrido para que você pudesse estar aqui hoje, louvando, glorificando e exaltando o nome dEle. Aleluia. Pudesse estar livre e liberto para a honra e glória do Senhor. Fale com Deus. Tenha Deus como seu amigo. Tenha Deus como seu melhor amigo. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, diz a palavra que Jacó, então, antes dele chegar e fazer isso, ele vai para esse vale, e ali diz a palavra que ele luta com o anjo, né? Luta. O anjo lá, ele lutou a noite inteira, foi tocado na região do seu fêmur, na cabeça do fêmur, e por isso ele ficou manco. E Jacó, ele teve o seu nome trocado, porque teve uma experiência com Deus. Quando nós temos um sentimento de culpa, mas nós encontramos a Deus, Ele transforma a nossa vida e tira toda a culpa em nome de Jesus. E Ele nos faz ser transformados pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia. Se o seu trabalho te deixou cansado e esgotado, e sua mente perturbada, exponha tudo diante de Deus, até que sua presença transmita a você a paz que tanto necessita. Precisamos ficar na presença de Deus até que o problema seja solucionado. Está com sentimento de culpa? Vai aos pés de Jesus Cristo. Está com sentimento de culpa? Vá aos pés do Senhor. Está com sentimento de culpa? Peça perdão, muitas vezes. O perdão, meu irmão, é uma linda palavra, mas também é uma palavra de alto custo. Assim, quando alguém pede perdão para nós é maravilhoso, não é? Me perdoe, irmão, seu. Glória a Deus. Até que enfim reconheceu o seu erro. Glória a Deus. Agora tem um sabor de mel. É verdade? Quando alguém pede perdão. Perdão, querido. Agora ele vai ver. Amém. Mas não faça mais isso e mais aquilo. Mas aí quando somos nós que temos que pedir perdão, como é que nós ficamos? Como é o sentimento muitas vezes. Queridos, em nome de Jesus, que você libere o perdão nesta noite, em nome de Jesus. Que através da liberação do perdão,
haja a liberação da culpa e que ela se vá sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Eu me lembro uma vez que estava totalmente irritado com uma pessoa, e eu me lembro que até por esse motivo eu saí do local onde eu estava. E aí eu me lembro que uma vez, logo após, eu estava ali e o Espírito Santo me incomodava: pede perdão, pede perdão, pede perdão. Eu falei: Senhor, mas foi Ele que fez, eu vou pedir perdão, pede perdão. Eu falei: não vou pedir perdão não. Aí um amigo falou assim: vamos para a igreja. Aí eu fui para a Igreja Unida de Santo André. Chegando lá, eu sentei na última cadeira. Falei: Senhor, não fala comigo, eu só quero estar aqui acompanhando Ele. O pregador estava lá, pregando, aquele fogo, aquela bênção. Eis que dá aquela pausa, né? O pregador parou. Eu quero dizer aqui para você que está aqui nesta noite, o Senhor manda dizer para você pedir perdão. Eu falei: pronto, lascou. Aí eu falei: não é possível, meu Deus. Aí ele falou: e você ainda está colocando no seu coração. Não é possível. Mas Deus manda dizer para você liberar o perdão, porque liberando o perdão, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Me lembro que eu saí, e aí eu trabalhava, minha família tinha um comércio lá no Riacho Grande, e aí eu levantava de manhã, fui até lá, e lá, pede perdão, pede perdão, pede perdão, pede perdão. E aí voltando, falei: vou pedir perdão. Cheguei lá na casa do abençoado, bati palma, ele saiu, olhou, ele falou: tudo bem? Tudo, queria falar com você, nem o portão ele abriu. Eu falei: calma, não vou fazer nada não, só abre o portão aqui, vamos conversar. Não, pode falar daí mesmo. Eu falei: você me perdoa em nome de Jesus? Rapaz, para que eu falei aquilo? Desmontei o camarada. Aí abriu o portão, me abraçou, a gente conversou, foi uma bênção. Sabe por quê? Porque o sentimento de culpa que havia no meu coração e o sentimento de culpa que havia no coração daquele homem foi embora pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. E eu tenho certeza que se eu não liberasse aquele perdão, e que se ele não tivesse liberado também o perdão sobre a minha vida, hoje eu não estaria aqui ministrando a palavra para você, nós não estaríamos aqui em comunhão, porque nós não estaríamos em comunhão em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Por isso, libere o perdão. Libere, com o perdão você libera o sentimento de culpa. Aleluia. Uma outra coisa, Senhor da glória, já estou terminando. A pessoa que está buscando a cura precisa reconhecer sua verdadeira condição. O verdadeiro perdão nunca se manifesta sem o reconhecimento da presença do pecado e da necessidade do seu perdão. Um dos maiores problemas da atualidade é o reconhecimento do pecado. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam: o que é pecado? Isso não é pecado, todo mundo faz. E aí muitas vezes não tem um sentimento de culpa, porque fala: mas isso não é pecado, todo mundo está fazendo. E aí cai na ideia de quando eu era pequeno, minha mãe falava assim: mãe, está todo mundo viajando. Você não é todo mundo, Daniel. Tá bom? Bem, nós não somos todo mundo. Nós somos um povo eleito. Nós somos sacerdócio real, um povo eleito, uma nação santa. Nós temos que estar fazendo a diferença em nome de Jesus, aleluia. Se todo mundo vive um sentimento de culpa, você não pode viver, porque você é diferente, porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Mesmo que você leve o nome de bobo. Olha lá o bobo, de novo pedindo, aceitando as desculpas dessa pessoa. É melhor ser bobo e ir para o céu do que ser cabra macho e ir para o inferno. Pense comigo. Só o Senhor é Deus. Só Ele mesmo, irmão. E muitas vezes as pessoas não reconhecem isso. Como membros do corpo de Cristo, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Precisamos estar dispostos a receber a evidência de uma consciência curada. Se nós estamos aqui, se o Senhor já perdoou os nossos pecados, nós precisamos entender que não há nenhum sentimento de culpa sobre as nossas vidas. Precisamos viver uma vida abençoada na presença de Deus. Deus já tirou toda a culpa dos nossos corações.
viva uma vida de bênção e de vitória, porque o sentimento de culpa já foi tirado da sua vida. Se o inimigo falou, ei, lembra o que você fez? Fala assim, eu não lembro, porque Jesus Cristo já me purificou do meu pecado. Aleluia! Quantos Jacós estão vivendo dentro da igreja, meu irmão? Com terríveis fraquezas de caráter, tentando viver uma vida cristã de acordo com o padrão do mundo. Mas o desafio é aceitar o novo nascimento operado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e essas coisas velhas está a culpa. Eis que tudo se fez novo em nome de Jesus, aleluia. E aí nós falamos assim, olha, ele fazia isso, fazia aquilo, e hoje está na igreja, dando uma de santo, sabe por quê? Porque tudo se fez novo em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Só depois dessa experiência de perdão experimentada por Jacó, que Deus pôde ser chamado também de Deus de Jacó. Diz a palavra de Deus no versículo 33, que Jacó, o seu irmão ali, aí Jacó morrendo de medo, e seu irmão vindo ao encontro dele. Imagina, ele morrendo de medo do irmão tirar a vida dele, e de afetar a família dele. E aí vem Esaú com mais 400 homens, com cavalos, camelos. E aí ele falou, pronto, já fui. Só que Deus já tinha mudado, Deus já tinha tirado a culpa sobre o coração de Jacó. E quando Jacó se encontrou com Esaú, diz a palavra no versículo 33, cadê? Vamos lá, deixa eu abrir aqui, para que nós possamos ler juntos. Ah tá, vamos lá, não é o versículo 33 não, é no capítulo 33, no versículo 4, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Muitas vezes nós estamos com um sentimento de culpa tão forte, que muitas vezes a pessoa que está do outro lado, ela não está com tanta raiva, ela não está com tanta vontade de fazer alguma coisa, muitas vezes ela nem até esqueceu, e a pessoa está com um sentimento de culpa. Me lembrei aqui, estou falando com vocês, me lembrei do que aconteceu ontem. Eu estava elaborando um slide para apresentar no meu trabalho, e aí eu me lembrei de um colega lá na praia, que ele aplica lá para o pessoal da praia lá, e aí eu falei assim para ele, mandei uma mensagem para ele, falou, o que você tiver de material, manda para mim, que aí eu vou fazer uma pesquisa, vou montar o slide para eu poder fazer uma aula. Ele falou, beleza, fez só o joinha assim, e aí ele esqueceu de mandar para mim, e aí nós tivemos uma reunião, e que ele veio da praia, e aí ele olhou para mim, ele, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, eu nem lembrava mais, irmão. Ele, tá tudo bem mesmo? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, o que tá pegando? Ele, não, é que eu não mandei o negócio que você pediu. Eu falei, rapaz, é verdade. Mas fique em paz, eu já fiz. Já fez mesmo? Eu falei, já. Ele, cara, eu vim preocupado. Eu falei, nossa, eu vi o Daniel, e agora o que eu vou fazer? Muitas vezes nós estamos com uma culpa tão grande. O inimigo coloca assim, o fulano vai fazer isso, vai acontecer isso, não faça isso, não faça, não tenha, não dá, sabe? E você fica tão preocupado com isso, e não deixa Jesus operar no seu coração e dizer, ei filho, calma, eu sou Deus que acalma a tempestade, eu sou Deus que acalma e que traz da tempestade a bonança, e que faz a sua vida ser abençoada. É Deus, não se preocupe. Esta cura acontece quando somos sinceros em nossa confissão e arrependimento genuíno. Vamos concluir essa mensagem. Concluindo ela, eu quero dizer para você que Deus sempre tem um novo dia para nós. Ele deseja que vivamos bem e por isso tem a solução para os nossos problemas. Aleluia. Precisamos ter coragem para reconhecer as nossas limitações. Eu reconheço e eu sei quais são as minhas limitações. Eu reconheço e sei. Eu não sou super-homem, não. Quem olhar, muitas vezes as pessoas olham
pastor, né? Olha, nossa, ele deve ser, não é nada. Sem a presença de Deus somos nada, querido. Não somos nada. Aleluia. Precisamos ter coragem para reconhecer as nossas limitações. Não podemos sair do lugar da bênção sem a bênção. Fale para Deus: Senhor, está acontecendo isso. Eu estou com um sentimento de culpa. Libere o perdão, meu irmão, em nome de Jesus. Devemos reconhecer a nossa verdadeira condição. E nós precisamos estar dispostos a receber a cura divina. Quem aqui está disposto a receber a cura divina? E que Deus venha tirar toda a culpa do coração nessa noite. Quem aqui está disposto? Saiba que Jesus está aqui. E Ele está tirando toda dúvida, toda culpa. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você não abraçava, você vai abraçar. Porque a culpa já foi tirada em nome de Jesus. Se o temor, se o medo entrou no seu coração através da culpa, Deus está tirando nessa noite e está colocando o poder e a glória dele em nome de Jesus. Deus. Aleluia. Não deixe que o inimigo sopre no seu ouvido. Você não pode, você não vai conseguir. Você é incapaz. Deus está falando: você pode, porque eu estou com você. Eu estou segurando a sua mão. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. Porque o inimigo, ele sempre faz isso, não é verdade? Você não vai conseguir, você não vai. Mas Deus, se Ele prometeu, Ele faz. Tire o sentimento de culpa em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Cadê o povo aqui que não tem culpa mais? Aleluia. Sabe por quê? Porque quem nos justifica é Deus. Aleluia. Quem nos justifica é Jesus.